Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre memória e democracia. Eu, Juliano Domingues e Manuel Moraes recebemos Fernando Araújo, professor de Direito, mestre e doutor em Direito, integrante da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. E a gente abre esta edição do TV Direitos Humanos com imagens do Memorial da Democracia, que fica em um parque da zona norte do Recife chamado Sítio Trindade. É a partir dessas duas referências, do Memorial da Democracia e do Sítio Trindade, que nós vamos tratar ao longo deste programa da relação entre memória e democracia. O Sítio Trindade foi palco ainda no século XVII da resistência formada por portugueses e brasileiros contra a presença holandesa em terras pernambucanas. Nessa área, havia um forte chamado Arraial do Bom Jesus. No terreno do Sítio Trindade está este chalé, que atualmente abriga o Memorial da Democracia, espaço que foi inaugurado no final do ano passado e que reúne uma série de informações sobre a defesa da democracia em Pernambuco e no Brasil. O que é que significa simbolicamente, e aí já agradecendo a presença, professor Fernando, professor Manuel, o que é que significa do ponto de vista simbólico a instalação do Memorial da Democracia neste local, o Sítio Trindade? Seja muito bem-vindo, professor Fernando. Eu é que estou honrado com o convite, professor Juliano Domingues, professor Manuel Moraes. Na verdade, o Memorial da Democracia de Pernambuco, que tem o nome de Fernando de Vasconcelos Coelho, é um resgate e uma dívida ao mesmo tempo de Pernambuco com sua história, inclusive para as futuras gerações. Porque nós temos no concerto da Federação Brasileira uma posição bem diferenciada das demais unidades, com todo respeito a todos e reconhecendo também muita história em outras unidades. Porque Pernambuco tem uma história, mas não é simplesmente uma história de fatos e eventos, mas uma história que nós consideramos de uma marcha cambiante, muito remota, em favor do que veio desaguar com o nome de democracia. Veja que mesmo não tendo esse nome, as lutas remotas, que elas não tenham sido travadas pensando em democracia, mas em muitos momentos em liberdade, etc. Mas, no fundo, o conteúdo é de democracia, do que hoje a gente compreende como todo. De modo que nós somos o Estado que 60 anos antes da Revolução Francesa já falávamos em república. Se a gente se lembrar aqui de Bernardo Vieira de Mello, em 1710, dando o chamado grito em favor da república. E depois travamos todas essas lutas históricas, libertárias, tradicionais, uma delas você já citou, que foi a Guerra Holandesa, mas outras lutas foram muito importantes. A gente podia dizer até que a verdadeira independência do Brasil aconteceu aqui em 17, porque em 17 nós produzimos ineditamente na história uma Constituição, e uma Constituição que durou 70 dias, mas que já falava em liberdade de imprensa, liberdade religiosa, em outros princípios que hoje são patentes dentro dos textos constitucionais dos países democráticos. Então veja que, para lembrar aqui Cícero, se a gente não faz memória desses fatos, é como querer permanecer na infância da vida. Professor Manuel Moraes, nós pernambucanos somos normalmente acusados de termos mania de grandeza, né? Mas a partir dessa fala do professor Fernando, é possível então pensar a ideia de memória, democracia a partir desse local, do Sítio da Trindade, por exemplo, e do Memorial da Democracia de Pernambuco? Essa é a ideia. Inclusive, a primeira sala é o espírito pernambucano. E você encontra lá fotos de grandes figuras, né, que, como você e Fernando muito bem lembraram, não são só pernambucanos, porque, inclusive, tem Dom Helder, que é cearense, mas praticamente a sua vida foi aqui em Recife e fez com que a arquidiocese
tomasse o papel de ser reconhecida no mundo inteiro. Porque a luta, na verdade, por dignidade, por justiça, por democracia é universal. Por isso que a gente fala de direitos humanos, né, do ponto de vista universal. E a democracia, a partir de 45, a Declaração Universal, e toda a construção do sistema ONU, né, e o EA, entende a democracia como condição basilar para os direitos humanos. Então, a luta dos povos, né, a luta por autonomia, que está posto na insurreição pernambucana, a própria Revolução de 17, como disse Fernando, depois a Confederação do Equador, todas elas têm um desejo básico, que é a autonomia dos povos e a possibilidade de que cada um tenha seu direito a vir, a possibilidade, de fato, de a gente ter um Estado de Direito, não é? Fernando colocou muito bem a questão da liberdade de imprensa, tem uma sala que fala todos os jornais mais históricos do Recife, para fazer, portanto, né, do Estado, e que se confunde com a história do Brasil, né? Então, na verdade, a nossa ideia de Pernambuco, e por isso que o nosso Estado foi tão territorialmente, né, sofreu perdas, é por conta da própria ideia de uma democracia participativa e efetivamente democrática. Professor Fernando, é Memorial da Democracia de Pernambuco, Fernando Vasconcelos Coelho, como o senhor bem pontuou na fala inicial. Explica, principalmente para quem não é de Pernambuco, quem foi Fernando Vasconcelos Coelho? Fernando de Vasconcelos Coelho foi uma pessoa excepcional. Eu até diria que foi não, que é, porque eu acho que a presença de Fernando e a influência dele ainda é muito grande entre nós. Nós que convivemos com ele, nós que seguimos toda a sua filosofia, a sua maneira de ver o mundo e a vida, a gente evidentemente nós estamos impregnados com essa visão que ele tem, não é, de vida. E Fernando foi uma pessoa desde a juventude muito dedicado a essa luta em favor da democracia. E estudou aqui no Colégio Nóbrega, foi estudando no Colégio Nóbrega, né, Colégio dos Jesuítas, depois foi fundador do curso de Direito aqui da Universidade Católica de Pernambuco, mas sempre o lado mais forte de sua vida era o lado político. E ele sentia que era importante levar as mensagens, a formação da juventude, a formação política. Por isso, desde do ensino médio, ele já trabalhava muito essas ideias, não é? E quando, na vida adulta, se iniciou na advocacia e depois começou a fazer vida política partidária mesmo. Foi fundador do PSB, ainda da época de João Amazonas. Depois foi fundador também do MDB, da época da resistência à ditadura. Tinha uma visão de que a luta ela deveria ser melhor travada e poderia se conseguir mais êxito se ela fosse uma luta institucional, sem condenar, evidentemente, a luta armada que houve e que ele mesmo ajudou a descobrir muitas mortes, né? Muitos atos contra jovens que enveredaram pelo caminho da luta armada. Mas ele, então, teve 2 mandatos de deputado federal, foi uma liderança, talvez tenha sido um dos mais importantes parlamentares, deputados federais da história de Pernambuco. Deixou um legado, uma obra monumental de projetos e tudo. Atuou muito na época da Lei da Anistia. Foi um companheiro assim muito forte de Ulisses Guimarães, com quem travou assim, e Ulisses Guimarães tinha por ele uma afeição muito grande. Ele praticamente interrompeu esse plano nacional de vida política dele, porque disputou aqui uma eleição muito difícil em 82, foi candidato a vice-governador junto com Marcos Freire, e aí ele interrompeu a trajetória que estava muito importante do plano nacional. E aí partiu para ser presidente aqui da Ordem dos Advogados, e ainda na época da ditadura, né, teve uma atuação muito importante na OAB, e em sucessivo, anos depois, teve uma missão que foi a ele confiada e que nós tivemos a honra de cooperar com essa missão, que foi exatamente na Comissão da Verdade Dom Helder Câmara aqui em Pernambuco, um trabalho que durou 5 anos e meio e deixou um legado monumental, inclusive um relatório final em 2 volumes e milhares de documentos que agora estão sendo, em parte, levados para o Memorial da Democracia, que leva o seu nome.
No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho e no próximo bloco também tem reportagem de Nivaldo Machado que fala sobre memória e democracia a partir da ideia de justiça de transição. Mas antes, a gente dá mais uma volta pelos jardins do Sítio Trindade. Também no próximo bloco a gente fala sobre essas esculturas que recebem o visitante logo na entrada do parque. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre memória e democracia. Antes de a gente chamar a reportagem de Nivaldo Machado, vamos falar um pouco sobre as esculturas que estão na entrada do memorial, ainda nos jardins da casa. São obras do artista Jobson Figueiredo. Essa se chama Você Me Prende Vivo, Eu Escapo Morto. E essa outra se chama Torre Cinética, em uma homenagem a Abelardo da Hora. Começar primeiro com o professor Fernando, depois o professor Manuel. O que dizer sobre essas esculturas, professor Fernando? Explica um pouco para a gente a ideia da instalação delas nesses locais. São dois símbolos marcantes, né? Um estava inicialmente instalado na Praça da Torre, no bairro do Recife, e havia uma desconfiança dos militares na época de que aquela torre ela era usada para transmitir mensagens através dos ventos. Era uma coisa assim meia incrível. E essa torre ela foi destruída pelos militares Por conta dessa suspeita. por conta dessa suspeita de que ela servia para esse fim. E só depois de muito tempo, agora principalmente, levantando com a família o croquis do monumento, a maneira como ela foi edificada e tudo, o novo arquiteto, né, o Jobson, ele reergueu essa torre onde hoje está, né, lá na frente do Memorial Porque a da original era Democracia. de Abelardo da Hora, não é isso? É de Abelardo da Hora, ela foi apenas agora remontada lá, mas a autoria é de Abelardo da Hora. Agora, esse arquiteto, que é uma pessoa muito competente, ele fez a remontagem a partir das informações dessa torre que lá está. E o outro monumento é uma coisa muito simbólica, porque reflete a luta e é como que um recado, né? Não adianta você tentar me matar, porque eu não vou morrer, porque as ideias vão continuar, elas vão prosperar, né? O homem morre, mas a sua ideia, o seu ideal, a sua mensagem fica. Essa é que é a ideia desse segundo, que é de autoria dele. Professor Manuel, entende dessa forma também? Não, sim, inclusive só complementando o Fernando, é que quando aconteceu o golpe de 64, 2 lugares tiveram atos profundamente violentos. A Torre Cinética, que ficava na Praça da Torre, foi arrastada por tanques. E talvez até os mesmos tanques invadiram o sítio Trindade, que naquele casarão funcionava um movimento de cultura popular de Paulo Freire, de Germano Coelho. Então ali foi um grande movimento, né? Fernando conhece melhor, e foi um momento de efervescência que ao mesmo tempo produziu frutos. O método de alfabetização popular de Paulo Freire, todo um projeto de educação, a própria Secretaria de Educação do Recife surgiu no casarão ali no Sítio Trindade. Então vamos falar um pouco sobre o casarão, né? A gente falou no início, né, no primeiro bloco, sobre o Sítio Trindade, o espaço, e sobre o casarão e essa história, né, do casarão também já ter abrigado o movimento de cultura popular. Isso confere ainda maior peso histórico àquele prédio, professor Fernando? Com certeza. Aquele local ali é um dos locais de memória e talvez um dos solos mais importantes sagrados do estado de Pernambuco, porque ali faz história desde o 1600, com a Guerra Holandesa, né? Então ali se travou guerra contra os holandeses, né, no 1600. E posteriormente aquele ambiente foi resgatado e se tornou a sede do movimento de cultura popular. Esse movimento de cultura popular, que tomou uma dimensão não apenas nacional, mas internacional,
teve um reflexo muito importante porque aproveitou as ideias do professor Germano Coelho, que foi o seu primeiro presidente, que tinha chegado de um doutorado na França, onde bebeu lá, né, no movimento de cultura popular francesa, as ideias, e juntou com as ideias do Paulo Freire, que tinha essa visão da maneira como se deveria educar as populações pobres, etc., né? Quer dizer, você trabalhar a educação com os dados do ambiente em que a pessoa vive. Lavadeira, então você tem que ter aqueles ingredientes para formar e alfabetizar. E com outras pessoas importantes aqui, né, como Anita Paz Barreto, Paulo Rosas e outras figuras se juntaram e formaram o Movimento de Cultura Popular, aproveitando Arraes, que havia chegado à Prefeitura do Recife, se elegido prefeito do Recife. O movimento nasceu, teve um sucesso muito grande, inclusive de instalar nos bairros escolas, dentro das igrejas, rádio comunitária. Foi um sucesso muito grande. Mas com o golpe, foi uma truculência também muito assim, pesada naquele ambiente. Os tanques adentraram ali os jardins e destruíram praticamente todo o ambiente da sede do Movimento de Cultura Popular. Então, ele ficou durante esse tempo, né, quando terminou a ditadura ainda, sem retomar, dar uma dignidade maior ao espaço. E só agora, quando nós estávamos trabalhando no GT, montado pelo governo do estado, por imposição, inclusive, de uma lei da época ainda do saudoso governador Eduardo Campos, a Lei 14.668 de 2012, que já impunha ali a criação de um memorial. Esse GT, que foi nomeado pelo governador Paulo Câmara, então sugeriu que ali passasse a ser, pela importância histórica do ambiente, a sede do Memorial da Democracia, o que foi realmente muito oportuno, muito feliz e está sendo muito festejado, inclusive por pessoas de fora, reconhecendo que o local não poderia ser melhor a instalação do Memorial da Democracia de Pernambuco. A gente vai dar uma pausa rápida na nossa conversa para acompanhar agora sim a reportagem de Nivaldo Machado, que fala sobre o tema Memória e Democracia a partir da ideia de justiça de transição. Vamos acompanhar. A justiça de transição é formada por um conjunto de medidas voltadas a retomar a democracia de um país depois de um período marcado por violações dos direitos humanos. No caso do Brasil, o alvo da justiça de transição foi o intervalo de 21 anos da ditadura militar, que perdurou de 1964 a 1985. Entre as medidas da justiça de transição estão os direitos à memória e à verdade. E com base nesses direitos, desde 2012 foram instaladas 18 comissões estaduais da verdade, além de uma comissão nacional. Entre as funções dessas comissões da verdade estão a responsabilização de quem violou direitos humanos e a reparação de quem sofreu com essas agressões. A economista Lília Gondim, ex-presa política, foi assessora da Comissão da Verdade de Pernambuco. Ela destaca que a formação dessas comissões, iniciada na década passada, poderia ter acontecido muito antes. As comissões da verdade aqui no Brasil, elas chegaram muito tarde, né? Então, a maioria dos que deveriam ser responsabilizados está morta, né? E, ultimamente, se está conseguindo, inclusive eu vi essa semana uma notícia de que alguns em São Paulo que foram responsáveis por 25 mortes, parece, né? O Calandra e mais outros foram julgados e condenados, né? Mas essas comissões chegaram muito tarde, né? Isso não quer dizer que elas não tenham sua importância e que elas não sejam válidas, mas deveriam ter chegado há mais tempo. Lília Gondim entende que um importante papel das comissões da verdade é o de conscientizar os mais novos que não viveram a ditadura militar sobre o que representou aquele período.
até pela grande participação de jovens nos atos antidemocráticos do último 8 de janeiro. A grandíssima maioria do pessoal que estava preso ali, que estava pedindo intervenção militar, etc., não sabe o que é uma ditadura militar. Não viveu uma ditadura militar, entendeste? Então, eu acho que o papel mais importante assim das comissões da verdade é conseguir descobrir uma forma de fazer chegar essas informações colhidas pela comissão, o relatório, o resultado dos relatórios produzidos para essa juventude que está na escola, na faculdade, etc., né? Então, continuando, né, a partir da reportagem que Nivaldo nos trouxe, um pouco essa conversa da relação, e a pergunta que eu faço a vocês, né, começando pelo professor Manuel, é a relação, professor Manuel, entre memória, verdade e justiça de transição. Como conectar esses três elementos? Juliano, eu defendi uma tese recentemente, no ano passado, em que eu falava de um conceito de justiça de transição programática. Não há possibilidade de você implementar uma justiça de transição no Brasil sem políticas públicas. As políticas públicas, elas são ações do Estado que vão em contra o eixo, um dos eixos, né, são 4, que é o eixo da reforma das instituições. Então você precisa dar para a população conhecimento sobre o que aconteceu, o eixo da memória, o eixo da justiça, que no Brasil, infelizmente, praticamente não se efetivou, mas a ideia de uma consciência social de que aconteceu uma ditadura. Né? Quando você mostra documentos para os jovens, eles passam pelo memorial e veem as fotos dos desaparecidos políticos, eles percebem que aquilo é próximo a eles, porque são pessoas com os nomes próximos, com locais, imagens, e aquele ambiente histórico, como disse Fernando, faz com que ele entre num contexto de imersão sobre a questão da justiça de transição, que é um marco, né, digamos assim, teórico internacional. Não começou no Brasil e nem vai terminar, porque todas as transições autoritárias para a democracia é necessário que se crie mecanismos, parâmetros judiciais, no executivo, no judiciário, mas também na sociedade, de mudança das instituições, de mudança de mentalidade. Porque uma ditadura é muito cruel. Ela mata pessoas, ela sequestra indivíduos, ela sequestra o direito, né? Veja, você sequestrar a possibilidade de justiça de uma sociedade é algo muito grave. Então, você ter esses memoriais é um pouco do que é o Estado, né, nesse momento, né, Fernando? A gente conversava tanto, dava um recado para o Brasil. O que a gente precisa não são armas, a gente precisa de educação, a gente precisa de memória. Porque se nós temos uma memória, uma sociedade consciente do que é uma ditadura, não há que se defender uma ditadura no Brasil. No próximo bloco, Fernando também fala um pouco mais sobre a ideia de justiça de transição, alinhada ao trabalho das comissões da verdade, não é isso? E no próximo bloco, a gente traz também o Fala Povo. A pergunta é, para você, o Brasil é uma democracia? É daqui a pouco, mas antes, a gente passeia um pouco mais pelo Memorial da Democracia de Pernambuco. Vem com a gente. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição aborda o tema Memória e Democracia. Eu, Juliano Domingos e Manuel Moraes recebemos Fernando Araújo. Fernando é professor de Direito, mestre e doutor em Direito, integra a Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Agora é hora do quadro Fala Povo, com Mariana Chagas. Democracia é um sistema político em que o poder é exercido pelo povo, através da participação direta ou indireta na tomada de decisões políticas. Esse poder é distribuído de forma igualitária e justa, com a garantia de direitos e liberdades individuais e coletivas. Além disso, a democracia é marcada pela liberdade de expressão, imprensa e organização, que permite que as pessoas expressem suas opiniões e participem de debates políticos sem medo de represália. O Povo Fala foi às ruas para saber o que as pessoas acham sobre esse assunto.
O Brasil, para mim, não é uma democracia porque eu percebo a grande desigualdade social e racial que nossa sociedade ela transparece. Infelizmente, o Brasil ele ocupa um ranking muito alto de desemprego, de morte e, se tratando da comunidade trans e travesti, de assassinato a esses corpos. Então, não tem como a gente enxergar a democracia num país onde nega informação e onde acaba deixando com que essas vidas sejam ceifadas sem uma intervenção direta. Eu acredito que seja um paradoxo a partir de pontos em que a gente perceba movimentos de busca pela democracia. A partir desse ponto eu acredito que exista, mas existem contextos na prática que ora não existe. Então a gente tem uma não democratização das informações, tanto pelo acesso à educação e pela construção de saberes e imaginários que levam as pessoas a perceberem o que seria democracia e, de fato, praticar isso enquanto algo coerente. Bem, eu acredito que não, porque democracia é quando a gente vive num sistema de igualdade, de equilíbrio entre o povo, né, daquele espaço. Então, eu acho que se a gente for partir desse princípio, a gente não vive num país igual, a gente vive num país racista, num país elitista. Então, quando o acesso à informação, o acesso a políticas públicas não é distribuído de forma igual, equilibrada, acho que a gente não vive numa democracia de fato. Essa é uma eterna discussão, né, professor Manuel? Inclusive aqui, viu, professor Fernando, no nosso programa TV Direitos Humanos, sempre trazemos esse debate sobre o processo de consolidação da democracia, né? Então a gente falou sobre justiça de transição, eu queria trazer novamente, né, esse debate, relacionando, né, o tema justiça de transição com a questão da consolidação da democracia no Brasil. Em que medida, né, transições, digamos assim, mal acabadas, né, aquela ideia de que o Brasil tem um longo passado pela frente, estão associadas a, né, transições mal acabadas associadas a processos de consolidação frágeis. É possível pensar o Brasil a partir dessa perspectiva? Essa ideia da justiça de transição é uma ideia muito importante. Agora, o Brasil sempre claudicou com relação a tomar medidas para efetivamente passar de um estágio que foi negativo, fazer uma transição e consolidar uma situação melhor. Outros países fizeram isso de uma maneira muito mais importante do que o Brasil, não é? O Chile, a Argentina, a própria África do Sul. O Brasil se prendeu, o receio até de confessar. Não, houve realmente toda uma situação muito negativa. Nós queremos pagar uma espécie, entre aspas, de tributo agora, para poder a gente chegar a um outro estágio de uma vida democrática mais consolidada, em que se possa viver melhor. Essa é a ideia da justiça de transição. Então você tem que indenizar pessoas cujos familiares sofreram, foram mortos, desapareceram, né? Danos que foram causados ao patrimônio de pessoas, uma série de coisas que estão aí dentro desse contexto. Então o Estado tem que tomar a frente disso e reconhecer. Às vezes até mais do que do ponto de vista material, mas até do ponto de vista moral, de pedir perdão, de dizer, olha, nós erramos. Quando a pessoa diz, reconhecendo nós erramos, está no governo, não é que ele tenha errado, tenha sido ele, mas está se falando do Estado. O Estado tem que reconhecer. E aí você reconhece, faz as indenizações, toma as providências que tem que tomar para você passar para outro estágio dentro de um clima melhor. É a mesma ideia que a gente tem com lei de cotas. A lei de cotas racial, social, principalmente a racial. O que é a lei de cotas? É dentro desse processo de transição, porque você sabe que no passado houve todo um erro com relação ao escravismo, não é? E que deixou pessoas, né, seres humanos, ficarem para trás por conta de posições ideológicas, raciais, etc. E agora você tem que reconhecer, não, aquilo foi um erro tremendo. A gente tem que reparar de alguma maneira. Professor Manuel, nesse contexto, né, de reconhecimento do erro, reparação, qual o papel das comissões da verdade ou comissões né, da memória, vocês que têm esse histórico, né, de contribuição nesse sentido?
como localizar o papel, né, e ressaltar para quem está acompanhando a gente dessas comissões? As comissões, na verdade, são um mecanismo da justiça de transição, entre outros, né, que você tem, inclusive, tratados, né, que são a normativa internacional, que orienta como os direitos humanos devem atuar em graves violações de direitos humanos, né, como, por exemplo, órgãos como o Alto Comissariado das Nações Unidas. E dentro desse Alto Comissariado nós temos o relator, tanto no nível de ONU como no nível da América Latina, no sistema OEA. E esses relatores relatam, atuam, né, sobre o tema da justiça de transição, que envolve todas as violações de direitos humanos em um estado de exceção. Quando se instala um estado de exceção, há ali, nesse momento, uma situação de que o sistema internacional coloca uma lupa, porque se nós temos violações de direitos humanos durante uma democracia, imagine uma ditadura. Então, abrir a lupa, quer dizer, prestar atenção no que está acontecendo, é, na verdade, para socorrer o nacional, porque o direito internacional dos direitos humanos é para proteger a vida e integridade dos indivíduos que estão sob ameaça do Estado. Né? É uma relação de hipossuficiência. Né? A sociedade é hipossuficiente em relação ao Estado. O Estado tem mecanismos, armas, né? Força pública capaz de eliminar o indivíduo e ninguém ter notícia. E é por isso que o desaparecimento de pessoas, como foi o caso durante a ditadura militar, são crimes como a tortura imprescritíveis. Enquanto o Fernando Santa Cruz não for localizado, o crime está em aberto. A ação é contínua. E essa ideia de um crime continuado, ele repercutiu numa condenação ao Brasil por força de que o Brasil não deu a devida atenção a esse caso, né? Como o caso Gomes Lund, que são os guerrilheiros de Araguaia, e o caso Vladimir Herzog, que aí a corte subiu o tom, disse que o Brasil praticou crime de lesa humanidade. E alguns desses casos são lembrados no Memorial da Democracia aqui de Pernambuco, né, professor Fernando? Mas aí eu queria fazer uma pergunta ainda dentro desse contexto. Normalmente, aí, como o senhor se referiu, né, normalmente, inclusive a literatura, né, professor Manuel, faz muita referência aos vizinhos, né, ao Chile, à Argentina, agora recentemente, com muita repercussão, o filme Argentina 1985, acho que ajuda a popularizar ainda mais, né, numa linguagem, né, cinematográfica, o que é que significa isso na prática, né, o reconhecimento e o julgamento. A pergunta é, o que acontece ou aconteceu nesses países, como por exemplo o Chile e a Argentina, que não acontece no Brasil? Por que não seguimos um caminho semelhante, né, de encarar realmente o que aconteceu e punir os culpados? Aqui eu acredito que o fator principal foram os militares, porque nesses outros países os militares não tiveram assim uma força maior de impedir que esse processo avançasse, e o processo avançou. Aqui no Brasil, a gente inclusive tomou providências muito tempo depois que o processo de redemocratização se instalou. Nós tivemos a redemocratização, falada em 1985, e a Comissão da Verdade surgiu em 2011. Então veja que foi um hiato muito grande. E por que esse tempo todo não se tomou a providência? Quando, na verdade, a gente sabe que isso provocou documentos se perderam, muitos fatos foram esmaecendo, saindo, não é, da memória das pessoas, e ficou muito mais difícil de se recuperar as situações. E, além disso, não houve até hoje ainda no Brasil um reconhecimento, um pedido de perdão de quem deveria pedir perdão, eu acho que deveria pedir, reconhecer, porque o Estado, essa situação que há no Brasil, em que às vezes os militares dizem, não, mas a coisa foi recíproca. Não foi recíproca, porque uma coisa é o sujeito estar numa luta armada, ele é um civil, está ali porque quer restaurar a democracia, a outra coisa é quem está na base do Estado. O agente do Estado, ele tem uma responsabilidade muito maior, ele tem que ter um cuidado e um zelo muito maior no trato do seu labor, do que ele faz. É o que a gente vê o policial, por exemplo, o policial, como ele aborda o cidadão, já entra às vezes atirando, batendo. A responsabilidade dele é maior por quê? Porque ele é um agente, ele recebe da população, através dos impostos, para ele ter um tratamento completamente diferente, às vezes, do que ele tem. Então, essa situação toda no Brasil dificultou a que a gente tivesse uma situação, comparando, como a gente comparou aqui, com os outros estados, como o Chile,
como a Argentina, não é? Como a própria África do Sul, que eles tiveram um tratamento que foi mais bem aceito do que no Brasil. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando o nosso convidado, Emanuel Moraes, responde uma pergunta feita por você que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco, mas não sem antes dar mais uma passeada pelo Memorial da Democracia. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre memória e democracia. Agora chegou a hora de Fernando Araújo e do professor Emanuel Moraes responderem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente agradece a Artley Martins e ele pergunta: numa democracia, qual a importância da mídia para a preservação da memória? Professor Emanuel Moraes, depois professor Fernando. Veja que está na Carta Constitucional da Revolução de 17. Então, a mídia, o papel da imprensa é fundamental, porque é informação. Imagine que os jornais aqui do Estado foram invadidos, o Brasil inteiro, né? Jornalistas foram presos, jornalistas que, inclusive, depuseram na Comissão da Verdade, contando horrores do que viveram, né? Da importância do trabalho deles na época, porque imagine uma pessoa chegar para você e você publicar um quadradinho que fosse de notícias sobre o desaparecimento de tal pessoa, aí vinha a interdição, né, através dos sistemas de segurança dentro do jornal, ou quando não, também, e isso é uma coisa que também tem que ser falada, da autocensura da imprensa, que no Brasil tem um componente privado, né? Então as grandes jornais, né, grandes mecanismos de imprensa também foram muito colaboraram para o fortalecimento, digamos assim, social da ditadura. E isso faz também que explique aquele conceito de golpe civil-militar. O golpe no Brasil teve apoio da igreja, teve apoio, infelizmente, da OAB, teve apoio de vários organismos que, ao longo da ditadura militar, né, perceberam que os militares não estavam não havia ali um risco comunista e o que efetivamente aconteceu foi um golpe de Estado, agora, que não foi nacional apenas, porque também você teve vários estados naquele mesmo período que sofreram golpes militares. Então, a gente hoje tem mais do que documentos que mostram a ação direta dos Estados Unidos, né, planejando, acompanhando, financiando e reconhecendo esses estados e essas ditaduras como legítimas, né? Professor Fernando Araújo, a importância da mídia quando a gente fala de memória. A mídia é fundamental. É evidente que hoje a metamorfose é muito grande, porque a mídia se dividiu. Nós temos a mídia regular, não é? A mídia tradicional, que é muito importante porque sempre foi formadora de opinião, e os seus profissionais, fora do período ditatorial, evidentemente, mas sempre agiram com responsabilidade. Quer dizer, se você acusasse alguém, se você injuriasse alguém, o próprio veículo, a empresa como tal e os jornalistas, eles respondiam criminalmente. E hoje há uma concorrência com a mídia ainda sem regulamentação, a mídia das redes sociais, que é um desafio que o Brasil começou a ter. O governo já começa a se movimentar para regular essa mídia que não tem ainda regulamentação. E hoje a gente já tem uma consciência que é preciso agora fortalecer a mídia regular. Porque a mídia regular, ela bota a cara, né, do lado de fora, ela se mostra. Há uma responsabilidade, ninguém se esconde. Você tem o veículo e tem toda uma responsabilidade. E é muito importante numa democracia essa mídia, não que a outra não seja. A outra também o é. Ela precisa só de uma regulamentação para a gente não permitir que essa mídia, ainda sem regulamentação, favoreça o desmonte da democracia. Mas a gente tem que ter consciência
que essa outra mídia, que é a mídia tradicional regular, ela é importante, porque ela é formadora de opinião, não é? Ela é quem dá assim, o norte de uma vida democrática em todo o mundo civilizado. E aí, professor Fernando, professor Manuel, pensando ainda a partir dessa perspectiva da mídia e do que o senhor chamou de metamorfose, que são essas mudanças nos fluxos comunicacionais, né? E aí, fazendo referência a um ex-aluno aqui da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista conhecido, né, falecido recentemente, infelizmente, Geneton Moraes Neto, que destacava que o papel de jornalismo era produzir memória. E também fazendo referência, né, nesse caso, a um jornalista e acadêmico, Juremi Machado, que tem um livro que ele justamente chama de Golpe Midiático Civil Militar. Sustenta que sem a mídia talvez, né, não tivesse sido possível acontecer o que aconteceu em 64. E aí a gente dando um salto agora para esse momento de tantas mudanças, transformações no que diz respeito ao hábito de consumo e de produção também, né, de material noticioso. Para vocês que são estudiosos e trabalham com a memória a partir dessa perspectiva, pensando no fortalecimento da democracia, como é possível, professor Manuel, assim, fazer um trabalho, digamos assim, de imaginar, né, daqui a alguns anos, essa investigação, né, em torno da preservação da memória a partir de um ambiente tão efêmero, né, das redes sociais digitais ou da produção de documentos digitais que não vão estar, né, como, por exemplo, num arquivo público, né, como a gente pode consultar um jornal, né, de séculos passados. Como pensar no trabalho de memória impactado também por essas tecnologias? Essa é uma preocupação da Unesco. Inclusive, um dos eixos da Unesco é a preservação da memória do mundo. Tanto que Olinda é patrimônio universal da Unesco. E essa preocupação da Unesco envolve os centros de memória internacionais que a Unesco monitora, acompanha ou mesmo efetiva, né? E o Memorial da Democracia, para você ter uma ideia da importância dele enquanto preservação, o AC foi tombado por ato legal. O governador tem toda uma legislação para isso acontecer, foi feito parecer, e esse parecer foi até do professor Helder Remígio, e a partir desse parecer foi feita votação, foi feita toda uma discussão dentro do Conselho da Cultura e o acervo foi tombado. Como também existe um tombamento internacional. Então, assim, a produção dessa memória ela é dinâmica. Né? Toda teoria sobre memória entende que todos os acervos eles são dinâmicos, eles estão em permanente transformação e ampliação. Agora, tudo vai depender também de recurso, porque você não mantém um memorial, você não mantém um acervo, você não amplia ele e não faz absolutamente o bom uso da ação educativa desse material se não houver política pública. Então é muito importante que esse programa, né, é parte de um esforço para que a sociedade entenda que esse valor da memória tem que ser repassado no orçamento público dos estados, da própria União. Né? Por exemplo, nós temos, do conjunto de recomendações de Comissões da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, a criação de pelo menos 22 centros de memória, como o daqui de Pernambuco. Das Comissões da Verdade, desde que encerraram para cá, só foram construídas 6. O Memorial da Anistia Política do Brasil está parado, está interditado. Então, assim, essa política de memória do Brasil é algo que precisa ser retomado com a máxima urgência para construir o futuro. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o quinto e último bloco dessa edição do TV Direitos Humanos, que fala sobre memória e democracia. E aí, né, professor Manuel, professor Fernando, no último bloco, a gente fala sobre perspectivas, né? A gente tem falado sobre memória, processo de consolidação da democracia, e aí eu pergunto ao senhor, na sequência para o professor Manuel Moraes, diante, né, do que vocês percebem e do material com que vocês vêm trabalhando, dentre eles o próprio Memorial da Democracia, né, de Pernambuco, que visão o senhor tem em relação ao horizonte, quer dizer, o que vem pela frente? O senhor visualiza de maneira otimista, né, a questão da consolidação democrática atrelada à preservação da memória, ou não tão otimista assim? Bem, o meu otimismo voltou a partir desse ano, né? Eu acho que nós estamos vivendo um novo período na história do Brasil. Passamos um período muito difícil, todos nós entendemos que sim, né? Porque foram 4 anos muito difíceis no Brasil. E agora nós estamos retomando. Agora, é claro que as dificuldades e a luta
é uma luta muito intensa, muito grande. E aí eu invoco aqui, lembro Frei Beto, né? Frei Beto diz o seguinte: quando a gente tem uma democracia, para consolidá-la, para que ela se torne efetiva e ela não corra riscos, o importante é que os governos que se instalam, eles não pensem apenas em produzir, né, a capacidade de consumo da população. Isso é importante. Mas mais importante do que isso é a formação e a educação política das novas e futuras gerações. Então, se a gente consegue intensificar a formação, né, a educação se torna uma prioridade no país. A gente vai formando, as pessoas vão entendendo que memória é uma coisa fundamental e que sem a memória a gente tende a repetir coisas que já aconteceram negativamente no passado. Então, dá essa consciência, dá massa crítica às novas gerações, a capacidade de pensar as coisas, de saber escolher, não é? Em períodos eleitorais, escolher bem com uma visão crítica os futuros governantes. Isso é que é fundamental num país, porque senão a democracia ela fica sempre em perigo, em risco. Esse é, no meu ponto de vista, o grande desafio é a gente fazer com que as futuras gerações consolidem no processo democrático a partir de uma educação de qualidade. Professor Manuel Moraes. Fundamental, o Fernando tem toda a razão, por isso que o MCP foi presidido por Germano Coelho, Paulo Freire. Quer dizer, que você pega os educadores, né, que fizeram O MCP só movimento de cultura popular, né? Quer dizer, quando você resgata tudo isso, você cria um parâmetro republicano, porque no fundo, o que Germano, o que o doutor Fernando Coelho, o que Paulo Freire queriam, era fortalecer as instituições democráticas. A ideia de um Estado republicano que as pessoas ocupassem os lugares não pelos privilégios, mas por conta de terem realmente, né, a ascensão ser garantida a partir de uma segurança básica alimentar, né? Veja, a ideia de fome zero de Dom Helder Câmara, né, de que as pessoas não podiam morrer de fome, quer dizer, que sociedade nós temos, que direito nós temos, que a pessoa se sente, digamos, suprida em sua vida, mas não percebe a dor do outro, né? Quer dizer, que direito é esse insensível com a fome, com o flagelo de tantas coisas que a gente assiste, né? Principalmente numa ditadura militar. Então, a ideia de ressignificar esse espaço, a ideia de ressignificar esses valores é parte do legado da Comissão da Verdade, que teve um condutor fundamental, é um testemunho que todos nós que fizemos parte, não é por isso que o nome de Dr. Fernando de Vasconcelos Coelho, porque ele encarnou, ele coordenou. Nós fomos uma comissão que terminamos um relatório e até hoje não houve nenhuma ação judicial contra o nosso relatório. E olha que nós colocamos lá coisas graves, coisas que se o leitor quiser, quem está nos assistindo, baixar na internet, está disponível, tanto o site da Comissão da Verdade, como o site da CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Você pode baixar o relatório, documentos da Comissão da Verdade, os vídeos, e você vai ver que realmente foi um trabalho feito com muita coragem, com muita dedicação, mas antes de tudo com muita seriedade, porque realmente o doutor Fernando conduziu isso com a experiência, né, de um grande jurista no Brasil. E fica uma contribuição. Nosso estado foi o terceiro estado com o maior número de vítimas da ditadura, no sentido mais formal. Agora, é claro, quando você vai com novas investigações, só o estado do Pará e outras regiões, 8.000 indígenas foram mortos. Então veja como nós temos que avançar na pesquisa da justiça e transição. Para a gente encerrar, uma última pergunta, e aí retomando o início do programa, pensando no Memorial da Democracia como algo tangível, né? Ou seja, a gente fala de memória, é algo que tem um certo grau de abstração, né? Intangível, e quando você visualiza um espaço físico, né, professor Manuel, professor Fernando, com objetos ali, com fotos de pessoas, e aí a pergunta é, dentro desse processo pedagógico, né, das pessoas se informarem, se educarem em relação aos princípios democráticos, a partir, né, da memória, são espaços como esses, professor Manuel, quer dizer, que são visitados por jovens principalmente, né, isso, visitas de escolas, estudantes, que vão gradualmente fazendo com que
haja esse processo de conscientização? É isso? Quer dizer, o Brasil precisa de mais espaços como esse? Fundamental, porque nós somos empíricos. Por mais que a gente trabalhe no ambiente da subjetividade, mas a concretização... Veja, na última sala do memorial, você vai encontrar o espaço da memória e tem a bolsa de Ana Natália, que foi uma vítima da ditadura. Essa bolsa tem uma alça que não tem mais de 60, 90 centímetros, e foi dito na época que ela se suicidou com essa alça dessa bolsa. Então, a pessoa terminar toda essa visão, essa exposição, e chegar lá e encontrar a bolsa da Natália, nós que pesquisamos a documentação e tudo, é muito chocante, porque a pessoa percebe o que é o Estado mentir, o que é o Estado dilacerar a verdade. Porque ao dilacerar a verdade, ela esmaga a dignidade humana, e aí não tem solução, é a lei do mais forte, é a barbárie, não é? Então, contra isso, só ao reconhecimento da justiça, da dignidade, do respeito às condições básicas, né, de uma democracia, que é a dignidade humana. Professor Fernando. Na verdade, a gente teve uma grande preocupação, né, todos que fizeram esse grupo que resultou na edificação do memorial, foi de fazer com que houvesse um atrativo maior para as futuras gerações e as atuais, que foi dar ao ambiente uma capacidade cibernética maior, porque hoje o material físico, o livro, etc., ele já não atrai tanto, né? Já não tem uma capacidade persuasiva como hoje a internet. Então, essa coisa do touch, né? do você chegar lá e botar o dedinho, o jovem, e vendo ali o desfilar das informações, essa é a preocupação. E o memorial, ele está programado para se aperfeiçoar nessa linha, de você ter um mundo cibernético ali, porque o futuro é esse, para que o jovem conheça o passado, tenha as informações sobre a nossa memória pernambucana, que é importante, que é rica, e do Brasil também, e de tudo que nós passamos, a partir de informações cibernéticas, e não mais da consulta ao livro, né? Porque já não há esse gosto da juventude por isso. Então, há essa preocupação e acredito que há um caminho para a dinâmica do memorial nessa linha. E o Dr. Manuel, junto, né, e com outros companheiros lá, né, um grupo importante, trabalhamos muito essa ideia. E acho que o memorial ele tem muito futuro por isso, porque as suas informações constam essa ideia de uma programação que vá marchando cada vez mais numa linha cibernética, para atrair a juventude e levar as informações através dessa ferramenta nova e importante. Infelizmente, nosso tempo acabou, né, professor Manuel? Professor Fernando, a gente agradece demais a participação do senhor no nosso programa, né? Esperamos recebê-lo em outras oportunidades. Professor Manuel, Exatamente. muito obrigado. Prazer. Obrigado, digo eu, a vocês. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!